Boa noite, Abel. Boa noite, Valmir. Boa noite a todos aí que acompanham conosco essa live de hoje. Primeiramente, agradecer o Abel, né, de tão longe, coisa que só a internet pode proporcionar, nos atender nessa noite. Já sabendo, né, das ocupações dele, a gente fica muito agradecido, tá? Em nome do Gaeb, eu te agradeço. Ok? Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, a lição 76, Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com o que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras que não nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nosso espaço, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, no círculo da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais do nosso semelhante. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábito. E depois governa expressões e palavras por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerando, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhes revela reto e limpo. Essa foi a nossa lição de abertura, 76, fermento individual, espiritual, que a gente possa refletir nela, né? Agora eu queria convidar a todos que estão acompanhando conosco, a gente fazer a nossa prece de abertura, a gente possa, nesse momento agora de união, de reflexão, elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, abrir o nosso coração e a nossa mente, para que possamos estar receptivos a todas essas informações que nos serão passadas nesta noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, infinito amor e bondade, rogamos a Ti, Pai, neste momento, toda a misericórdia necessária, para que nós consigamos, Pai, nessa caminhada difícil que enfrentamos neste momento. Pedimos o vosso auxílio e auxílio da espiritualidade de luz, que possa auxiliar também o nosso irmão Abel, o incluindo neste momento, para que ele consiga passar para nós todas essas informações, o nosso mentor espiritual, que passa a noite, que abençoe e ampara a nossa casa.
Aproveitando este momento também, Pai, que estamos todos unidos no mesmo pensamento do bem, pediu auxílio a Ti e aos médicos espirituais, que possa socorrer todos esses irmãos nossos que se encontram em dificuldade neste momento, seja na saúde do corpo físico, ou qualquer situação que se encontre ou nos encontremos neste momento. Que nós possamos receber a vossa visita e possamos receber esse medicamento necessário para trazer de volta o equilíbrio do corpo físico e espiritual. Agradecendo mais uma vez essa oportunidade que temos através das redes sociais, estarmos todos aqui reunidos em seu nome para mais um aprendizado. Pedindo também que essas informações possam adentrar cada lar representado nesses participantes conosco e possa fazer com que seja fortalecido, Pai, essa harmonia que se faz necessário em nossos lares. Sendo assim, Pai, agradecemos a Ti e toda a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de estarmos aqui para mais um aprendizado. Que o Senhor possa nos amparar hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Abel, agora é com você, fica à vontade, tá? Obrigado, Valmir. Bom estar com vocês, companheiros espíritas de Volta Redonda, companheiros de todo o Brasil, de todo o mundo, encarnados e desencarnados. A oportunidade que estou tendo é única, que é de abordar a trajetória, o percurso de um grande homem. Eu, particularmente, sempre me afeiçoei ao gênero literário biografia. Ler biografia nos faz bem, principalmente quando essas personalidades têm algo a nos ensinar. E nós lemos, ainda na nossa juventude, já espíritas, algumas biografias de vultos espíritas brasileiros. Duas delas me marcaram profundamente. A biografia do Carvalho Schustel, de Matão, o grande bandeirante do espiritismo, que tornou-se, além de prefeito de Matão, farmacêutico e jornalista, um pioneiro da imprensa espírita. Essa foi uma das biografias. E a outra, naturalmente, do nosso Eurípides Barçanufo, de Sacramento, Minas Gerais. Depois disso, é claro que continuamos lendo biografias de grandes homens. Eu vou citar duas apenas, porque elas me fizeram imenso bem em dias bem próximos. Uma delas é a do Abraham Lincoln, este grande vulto, o presidente norte-americano, que me sustentou emocionalmente em muitas situações, porque ao ler a história dele a gente se enche de força, de coragem, de resiliência. E recentemente li a biografia do nosso grande Rondon, Marechal Rondon, um homem que soube servir dignamente a pátria brasileira, a todos os seus irmãos, o que inclui, naturalmente, no caso dele, os indígenas. Então, biografias são histórias vivas, e essas histórias vivas nos dão ânimo para também prosseguirmos em nossa jornada, em nosso aprendizado. Muito bem, mas a tarefa de hoje é tratarmos da história, da vida deste grande espírito chamado Eurípides Barçanufo. Bem, antes de falar do Eurípides, nós precisamos fazer uma viagem histórica para a gente entender a razão das suas grandes vitórias, das suas grandes conquistas, porque ele
veio nascer no Brasil, no interior de Minas Gerais. E quando foi isso? 1880. Se ele tivesse nascido nos Estados Unidos ou em algum país da Europa, possivelmente teria sido mais fácil. Graças à sua inteligência brilhante, ele não teria dificuldade nenhuma em se destacar em qualquer campo de ação humana. Ele poderia ter sido cientista, poderia ter sido médico, poderia ter sido farmacêutico, poderia ter sido pedagogo. Ele é um homem com muitas ferramentas, mas ele escolheu nascer no Brasil. E nós sabemos o motivo. Para o Brasil, foi transplantada, conforme Humberto de Campos, a árvore do Evangelho. Então, a nossa pátria brasileira tem uma missão, em especial, com a religião, com a vivência da Boa Nova. Então, nós temos um compromisso imenso neste aspecto. Enquanto outros países ganharam outras tarefas, nós tivemos essa. E aqui, naturalmente, reencarnaram espíritos em diversos campos religiosos, naturalmente, que vieram, então, espalhar as boas sementes do Evangelho de Jesus. E, naturalmente, o Espiritismo também está incluído, e podemos incluir como uma doutrina cristã. Muito embora não sejamos reconhecidos pelos outros cristãos as mais das vezes. Mas isso um dia será superado, temos certeza. Bem, nós sabemos que o Espiritismo surgiu em 1857 na França e rapidamente, graças ao esforço gigantesco do nosso codificador, as ideias espíritas se espalharam pelo mundo. Ideias espíritas organizadas, sistematizadas, codificadas por meio das obras que o nosso Allan Kardec escreveu, e essas obras foram sendo divulgadas, difundidas, traduzidas, e no Brasil, naturalmente, também chegou essa doutrina, a doutrina dos espíritos, e aqui tivemos a boa acolhida, já ainda no tempo de Kardec, das ideias espíritas. E tivemos, é claro, aqueles pioneiros que, tão logo chegaram às obras, trataram de não só traduzir para a nossa língua, mas também vivenciar todo o conteúdo doutrinário da nossa doutrina espírita, que sabemos ter um tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso ou moral. Então, quando nasceu em Sacramento Eurípides Barçanufo, e eu vou falar já o nome carinhoso do seu pai e da sua mãe, seu Mojico e Dona Meca, eles tiveram 15 filhos, um deles faleceu, Eurípides era o terceiro, e nasceu então no sul de Minas, na região de Uberaba, próximo a Araxá, aquele menino pequeno, magrinho, chamado Eurípides. Então, quando ele nasceu em 1880, o Espiritismo estava crescendo pouco a pouco, principalmente na capital do Império. Olha só, nós vivíamos no tempo do Império, ele vivia, quando nasceu, nos tempos do imperador Dom Pedro II. A capital do Brasil, na época, era o Rio de Janeiro, era a corte imperial, e lá existiam já muitos espíritas.
que estavam organizando as primeiras agremiações espíritas, os primeiros centros de estudo e de vivência do Evangelho estavam sendo criados. Mas não eram tempos fáceis, porque a Igreja Católica predominava em todo o Brasil. E, naturalmente, queiramos ou não, há sempre a questão dos jogos de interesse, de poder. Então, não foi fácil nem para o espiritismo, nem para as religiões protestantes, evangélicas, se instalarem no Brasil. As lutas, né, da Assembleia de Deus, da congregação, dos metodistas, enfim, dos batistas, em se instalarem no Brasil, foram lutas gigantescas. E, naturalmente, como a igreja já estava aqui desde 1500, não foi fácil a convivência dos católicos com os novos crentes, sejam eles protestantes, sejam eles espíritas, e ainda depois viriam outros espiritualistas. Muito bem. E por volta, então, de 1881, nós tivemos grandes homens já atuando em nome do Espiritismo e começando a criar o que viria depois a ser chamada de Federação Espírita Brasileira. Mas não foi fácil esse momento inicial. E nós podemos chamar a atenção porque quando o nosso Eurípides Bassanufo era uma criança de aproximadamente 6 anos de idade lá em Sacramento, Minas Gerais, em agosto, precisamente no dia 16 de 1886, nós tivemos no Rio de Janeiro uma palestra de um homem público, era um político, era médico, e esse senhor assombrou a sociedade carioca, porque, segundo as fontes, jornais da época, entre 1.500 e 2.000 pessoas foram assistir sua palestra. Estamos falando da palestra do Dr. Bezerra de Menezes, em que ele publicamente assume a condição de espírita. Então, imagina o escândalo que foi para a época um homem daquela envergadura admitir que acreditava na doutrina dos espíritos. E é claro que o preconceito contra o espiritismo era muito grande. Não era fácil ser espírita. Muito bem. Então, nos tempos de Eurípides, as coisas não eram fáceis. Ainda se vivia, por exemplo, a escravidão. Aos 9 anos de idade, Eurípides viu, lá em Minas Gerais, os escravos serem libertados no dia 13 de maio, conforme nós sabemos. Então, Eurípides viveu parte da sua infância ainda no período da escravidão e do Império. E ele viu também nascer a República, porque em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República no Brasil. E é claro que existia uma expectativa muito grande de mudanças, né? Tanto com a libertação dos escravos quanto com a proclamação da República. Mas sabemos que hoje sabemos que as mudanças são sempre muito lentas. O próprio Marechal Deodoro, numa mensagem psicografada pelo Chico Xavier, relembrando os tempos em que ele ajudou a proclamar a República, confessou, e isso pode ser lido por qualquer pessoa, confessou que nós brasileiros não estávamos nem maduros para essa mudança de regime político. Mas surgiu a República e tudo foi pouco a pouco mudando, mas pouco a pouco mesmo. Com muita dificuldade foram se reestruturando os nossos estados brasileiros. Na verdade, na época ainda se chamava província.
E na província de Minas Gerais, crescia aquele menino que convivia com seus irmãos, primos, vizinhos, numa cidade empoeirada, pequena, marcadamente rural e ainda com os resquícios todos da escravidão. E ele pôde estudar. Ele teve a vontade de estudar. E aí é claro que nós temos que recordar que alguns de nós já vivemos muitas experiências no passado. E por vezes somos convidados pela espiritualidade maior a reencarnar para trazermos nossas experiências. Dizem que Eurípides teria vivido ao tempo de Jesus, ou melhor, um pouco depois de Jesus, já em Roma, na condição de um escravo, que ele teria sido Rufo, um escravo que foi, aliás, cruelmente assassinado, e isso está relatado na obra Ave Cristo, que ele teria também vínculos com Inácio de Antioquia, que foi um dos homens que conheceu João, conheceu Pedro, e foi um dos grandes nomes da igreja primitiva. Mas depois, Eurípides, com certeza, a se confirmar essas informações, deve ter tido outras tantas encarnações na Terra e foi se aprimorando, se iluminando, e isso se justifica, isso faz sentido, porque o seu mentor espiritual era nada mais, nada menos do que São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo foi uma das grandes luzes, um dos grandes homens da igreja, já em tempos bem próximos de nós, dos 300 anos mais ou menos, ele viveu entre nós. E São Vicente de Paulo foi um dos homens que trouxe uma ideia nova: o socorro às crianças e aos idosos. Então, ele trouxe para dentro da igreja essa preocupação com as pessoas mais vulneráveis, principalmente, então, crianças e idosos. E foi uma figura notável, porque, como todos os grandes homens, ele não só ensinou, pregou, mas vivenciou aquilo que ele defendia. Então, Eurípides Barçanufo, ao regressar à Terra, já tinha um passado glorioso de autossuperação, de vitória sobre si mesmo. Então veio nos trazer a sua experiência de cristão e convivendo em Sacramento com a sua família e todas as famílias daquele tempo. Naturalmente, ele não tinha outra opção senão se tornar, à época, um cristão católico. E ele levava a sério, e ele se afeiçoou aos ofícios religiosos. Ele ia para a igreja, ele ajudava o padre, ele convivia com seus irmãos católicos de maneira bastante intensa, verdadeira. E isso, naturalmente, depois viria a trazer alguns problemas quando ele se converteu ao espiritismo. Bem, aquele menino que, com muita dificuldade, foi para a escola por conta dos recursos da família, em pouco tempo não tinha mais quem o ensinasse. Porque no colégio Miranda, onde ele foi matriculado, em pouco tempo o diretor chamou o pai e disse: olha, eu não tenho mais o que ensinar para esse menino. Esse menino aprende tudo muito rápido e tem uma inteligência muito acima da média. Eu peço, inclusive, que o senhor reflita e anteveja a possibilidade de levá-lo
para um grande centro, a capital federal, né, para o Rio de Janeiro, ele tem condições de trilhar caminhos mais amplos. Mas esta não era a tarefa deste grande apóstolo, deste grande trabalhador do bem. Porque Deus tinha outros planos para ele. Inclusive, o pai chegou a trazê-lo, a levá-lo melhor ao Rio de Janeiro, onde viram as possibilidades dele fazer um curso preparatório para a medicina. Ele iria trabalhar e estudar. Mas quando voltaram para casa, Dona Meca tinha problemas graves de saúde. Até hoje a gente não sabe exatamente o que ela tinha. Né? Nem os biógrafos se entendem muito bem, porque é muito difícil, né? Olhando para trás, há mais de 100 anos, saber exatamente o tipo de doença que uma pessoa tem, principalmente quando esse transtorno, esse problema não é muito facilmente diagnosticável. Mas ela tinha, digamos, um transtorno emocional, e ela desmaiava, ela tinha uma saúde muito instável. E no dia, então, que o seu Mojico e Eurípides chegaram a Sacramento, ela ficou mais enferma ainda. E Eurípides decidiu, naquele dia, com muita serenidade, renunciar à possibilidade de ir para o Rio de Janeiro estudar medicina. E nunca mais se falou sobre isso, porque, como um espírito maduro e experimentado, ele sabia o que fazia e as pessoas o respeitavam. Enfim, ele desde muito cedo, então, mostrava que tinha autoridade moral. E é claro que isso não é pouco. Nós sabemos, e hoje nós vemos isso, né? Há crianças que estão nos assombrando hoje, não pela inteligência simplesmente, mas por já terem maturidade. Há muitos relatos interessantíssimos, inclusive de companheiros e companheiras espíritas que convivem com seus netos, sobrinhos e outras crianças e ficam admiradas do quanto elas se mostram sábias. E, naquele tempo, já na virada do século XIX para o século XX, nós vemos o adolescente Eurípides Barçanufo já um homem maduro. Já colaborava com o pai, porque eles passaram por muitos problemas financeiros. Se hoje, imaginemos, manter uma família com 2, 3 filhos já é difícil, imagine com 14 filhos. É heróico. E Dona Meca é enferma. Então, seu Mojico tinha que se desdobrar e Eurípides estava sempre ao seu lado, procurando auxiliá-lo. Bem, há alguns momentos decisivos da nossa vida em que, de repente, existem aquelas reviravoltas. E chegou a hora da reviravolta na vida do nosso personagem, do nosso Eurípides Barçanufo. Foi quando ele tomou contato com a doutrina espírita. Na verdade, Sacramento viveu momentos, àquela época, em torno de 1904, muito semelhantes àqueles fenômenos lá de Hydesville, nos Estados Unidos, né, os fenômenos das mesas girantes, das manifestações físicas. Então, alguns biógrafos consideram que Sacramento viveu este momento de grande movimentação espiritual.
E tudo aconteceu na chamada Fazenda Santa Maria, que pertencia a alguns membros da família do próprio Eurípides, entre eles o senhor Mariano, que era o seu tio. Encurtando a conversa, porque nós temos muito o que falar ainda, o fato é que nessa fazenda começaram a ocorrer muitos fenômenos e veio uma pessoa de fora, um espanhol, chamado Francisco Peiró, e quando ele chegou lá, ele percebeu que ele estava às voltas com dezenas de pessoas com uma mediunidade não só ostensiva, quanto muito rica. Então, muitos fenômenos aconteciam naquela fazenda. Fenômenos físicos, batidas, barulho para todo lado, enfim. E tudo, então, começou a fazer sentido para o senhor Mariano, para o tio do Eurípides. Mas o Eurípides ficou receoso de que a sua família, aqueles familiares, estavam doidos. Porque é claro que já naquele tempo já se associava o espiritismo aos problemas mentais. Diziam que o espiritismo era uma fábrica de loucos. Então, o preconceito espalha essas notícias desastradas. Mas a grande reviravolta viria quando, certa feita, o tio foi à cidade, se hospedou na casa deles, e Eurípides, então, desejou reconverter o tio ao catolicismo. E como ele tinha muitos recursos, né, de argumentação, falava muito bem, ele dominava a ciência, né, todos os livros que tinha na cidade ele já tinha lido, conhecia tudo, então o pobre do tio ficou apavorado, né, ao ver aquele jovem tão inteligente, cheio de recursos, de inteligência, mas que não estava com a razão, porque ele já conhecera o espiritismo e o sobrinho não sabia nem o que era ainda a doutrina. Mas, enfim, por lá, o tio deixou um livro, o livro de Leon Denis, chamado Depois da Morte. E o nosso jovem Eurípides, curioso, começou a ler a obra e atravessou a noite lendo aquele livro que lhe trouxe praticamente uma grande revelação. Enfim, ele se encontrou com a doutrina espírita. Muitos de nós, graças a Deus, nos encantamos pelo conteúdo da doutrina espírita por meio dos livros. Antigamente era assim, né? A gente lia o livro dos Espíritos, lia o Evangelho e se encontrava e se identificava. Muitos, é claro, acabam indo à casa espírita por outros motivos e às vezes até às voltas com muitos problemas. Mas a gente acaba sempre encontrando ou se reencontrando, né, com as verdades trazidas pelo Espiritismo e que, se bem compreendidas e colocadas em prática, nos faz sempre um imenso bem. Então começava ali a jornada espírita do grande apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo. E ele foi alertado. O seu mentor, São Vicente de Paulo, e alertou que a sua conversão ao espiritismo iria lhe trazer muitos problemas, muitas dificuldades, porque todos iriam abandoná-lo, mas que ele perseverasse. E naquela época ele já estava vinculado à educação. A sua inteligência já estava sendo colocada à disposição do ensino.
E ele, por conta dessa perseguição, perdeu todos os alunos da pequena escola que ele havia criado. Mas, inspirado pelo alto, ele perseverou e os companheiros espíritas começaram a apoiá-lo, iam até a escola, faziam o evangelho diariamente, se reuniam, conversavam, e pouco a pouco foram surgindo os alunos. E então, mais tarde, ele iria criar uma obra que permanece viva até hoje, o Colégio Allan Kardec. Então, esta é uma das faces desta grande personalidade, deste grande homem público, deste grande educador que foi Eurípides Barçanufo. O Colégio Allan Kardec existe até hoje. Então, quem puder ir a Sacramento, no sul de Minas Gerais, vai ver tudo lá, tal como existiu no início do século XX. Os seus seguidores, os seus familiares, os seus amigos continuam a sua obra. E isso não é pouco. A sua capacidade de influenciação, o fermento espiritual que ele trouxe, conforme a lição que foi lida no início, esse fermento foi poderosíssimo. Qual outro grande personalidade do espiritismo no Brasil conseguiu o que ele conseguiu? Ter a sua obra continuada sem interrupção. O Evangelho das 9 horas é feito desde então, nunca sofreu interrupção. Uma sobrinha dele continua trabalhando lá na fazenda até hoje. Então, as obras que surgiram a partir do esforço, da dedicação do Eurípides Barçanufo, ganharam vida, se multiplicaram. Então, isso é uma coisa ímpar. Outros grandes tarefeiros inspiraram, marcaram seu tempo, mas pouquíssimos conseguiram o que Eurípides Barçanufo conseguiu, que é deixar a sua obra sendo conduzida, aperfeiçoada, consolidada. É claro que hoje os amigos do Chico Xavier continuam o seu trabalho em Uberaba. Sabemos que a Mansão do Caminho vai continuar atendendo as milhares de crianças depois que o Divaldo desencarnar. Nós sabemos disso. Mas nós acreditamos que o Eurípides fincou raízes muito profundas junto daqueles a quem ele pôde servir. E ele serviu como educador no Colégio Allan Kardec até a sua morte, em 1918, quando começou a pandemia da gripe espanhola. Mas, ao mesmo tempo, as tarefas espíritas lhe bateram a porta. E aí nós temos a figura do nosso Bezerra de Menezes, que trabalhou lado a lado com ele, o Eurípides Barçanufo, aproveitando todos os seus potenciais mediúnicos. E Eurípides tinha vários tipos de mediunidade, inclusive aquela que é bastante rara, que é o dom da ubiquidade. Como é que é isso? Algumas pessoas conseguem deixar os seus corpos onde estão, se desdobram e se materializam em outro local. E lá agem, e lá fazem o que é necessário e depois retornam, volta para o corpo, desperta e continua como se nada tivesse acontecendo. Então era comum, durante as aulas no Colégio Allan Kardec,
e os alunos já sabiam. Quando, em plena aula, o Eurípides dava um cochilo, os alunos já sabiam, o tio Eurípides está em algum lugar fazendo alguma coisa. Eles ficavam lá fazendo suas tarefas tranquilamente. Minutos depois, ele despertava, voltava, e às vezes ele partilhava os acontecimentos com os alunos. Aliás, os alunos é um capítulo à parte da história da educação trazida e vivenciada pelo Eurípides. Mas vamos falar do fenômeno. O Eurípides, então, nessa época, inspirado pela figura nobre do nosso Bezerra de Menezes, criou uma farmácia. Essa farmácia foi criada para servir às pessoas e se chamava Farmácia Espírita Esperança e Caridade. Agora, como é que ele se transformou em farmacêutico? Pois é, ele estudou, tinha muita facilidade de aprender qualquer ciência, e ele tinha um sonho que era curar a própria mãe, o que ele conseguiu. E ele então comprou em São Paulo, no Rio de Janeiro, os maquinários e montou uma farmácia. Hoje seria uma farmácia de manipulação. E ele então passou mais de uma década a cuidar da saúde do povo de Sacramento e região, aviando as receitas mediunicamente. O Dr. Bezerra de Menezes o auxiliava diretamente nisso, junto com outros espíritos. Ele, então, receitava, fazia a medicação e enviava pelo correio quando chegavam as cartas ou chegavam os pedidos de cidades de Minas e de muitos lugares no Brasil naquele tempo. Bem, é claro que isso teria consequência. Imagine se hoje nós consigamos abrir uma farmácia dessa. Será que nós conseguiríamos fazer o que ele fazia? Será que, se a gente começasse a dar medicação gratuitamente para o povo, e se tivéssemos um serviço gratuito com médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, será que não incomodaríamos? Certamente incomodaríamos. Hoje, o movimento espírita tem se desdobrado em socorrer, amparar, também cuidando da saúde física e mental de muitas pessoas, mas, obviamente, com muita discrição. Mas Eurípides não partilhava dessa ideia de discrição, não. Ele abriu uma farmácia mesmo. Existe até hoje, aliás, a farmácia hoje é o Correios, lá de Sacramento. E a farmácia fez, obviamente, muito sucesso, né? Fazia fila, porque a medicação era de graça, funcionava, medicação, os remédios eram feitos por ele e pelos seus auxiliares. E uma coisa curiosa, gente. Naquele tempo, tinha gente que colocava a mão no bolso, vendia cabeça de gado, se desfazia dos seus bens para auxiliar Eurípides Barçanufo. Então, ele só conseguiu fazer o que fez porque muita gente o auxiliou. Muitos companheiros determinados, ousados, se alinharam, se juntaram a ele para servir, sem medo. É claro que hoje existe muita gente trabalhando discretamente e até dispondo de muitos recursos no movimento espírita, fazendo prodígios também de caridade. Mas poderia haver mais gente fazendo isso. Eu acho que nós somos ainda muito tímidos e muita gente
às vezes até faz promessas, diz que vai auxiliar, que vai fazer isso ou aquilo, mas acaba esquecendo, sendo envolvido por outros acontecimentos, interesses, e se perdem no caminho. Como aquele fazendeiro lá de Uberaba, que toda vez que encontrava o Chico, dizia: Chico, não esqueci não, vou construir a creche, vou cuidar das crianças. Resultado, um dia o Chico é chamado para atender uma pessoa já moribunda, já se despedindo da vida, e era o amigo que havia prometido cuidar, criar um lar de crianças, e que nunca conseguira fazer, não por falta de dinheiro, mas porque se envolveu com outras questões e acabou esquecendo da tarefa. Então, gente, vamos matar o escorpião que ainda existe, às vezes, dentro dos nossos bolsos. Nós podemos e devemos não só praticar a caridade moral, colocar os nossos melhores esforços a serviço da doutrina, mas se tivermos umas reservazinhas, e se elas puderem ser colocadas a serviço do bem comum, não deixemos para amanhã. Façamos já. Há muita gente necessitada hoje. E podemos salvar vidas. Pois bem, Eurípides, entre 1907 e 1912, além da tarefa de educador, professor, com o Colégio Allan Kardec em pleno funcionamento, além de cuidar da farmácia, fazer parto, atender pessoas doentes do Brasil inteiro, ele ainda encontrou tempo de ser vereador, foi político, homem público dos melhores. Ele era o secretário da Câmara Municipal de Sacramento. Então, quem quiser conhecer a letra, a caligrafia do Eurípides, é só ir lá no museu, que está lá as atas transcritas e assinadas por ele. E ele, então, junto com aqueles outros homens valorosos, conseguiram dar um impulso muito grande à cidade de Sacramento. Porque graças a ele, a inspiração dele em particular, e isso é reconhecido publicamente, ele levou para Sacramento os bondes, criou uma linha férrea, um ramal ferroviário para integrar Sacramento a Mogiana, que era uma grande linha férrea que atravessava parte do estado de São Paulo. Criou uma usina de energia, a Cajuru. Enfim, conseguiu levar muitos recursos para Sacramento, modernizando os transportes, a saúde, a educação. Mas, em 1912, o governo de Minas, sem consultar a Assembleia, decidiu estender o mandato dos vereadores, 2 anos a mais. E Eurípides falou: não, eu não fui eleito para 2 anos a mais, eu fui eleito para cumprir um mandato de tantos anos, e eu não vou mais, não vou concordar com isso, estou deixando a Câmara. Então, ele não aceitou a atitude do governo de Minas e renunciou ao mandato. E é claro que foi convocado, a espiritualidade aproveitou esse momento, dessa decisão corajosa, e ele então se dedicou mais do que nunca aos enfermos e aos seus alunos. Bem, como os seus alunos aprenderam com ele não só as matérias escolares, os alunos conviveram com o apóstolo, com o homem que aviava a receita, que fazia parto, que socorria, que amparava.
Então, aqueles alunos foram literalmente escolarizados e evangelizados ao mesmo tempo. Então, eu vou contar um caso curioso. Certa feita, Eurípides foi fazer um parto. Ele estava em sala de aula, de repente ele teve aquele breve cochilo, como sempre, foi numa fazenda próxima, fez um parto, porque a parteira não estava conseguindo ajudar aquela senhora, havia uma complicação. Ele chegou lá na hora certa, fez o parto e voltou para a sala de aula. Daqui a pouco chega o esposo daquela senhora e diz para ele, entrou em sala de aula, bateu na porta: senhor Eurípides, eu vim buscar o senhor porque a minha esposa não está conseguindo ter a criança, a parteira não deu conta. Aí ele disse: não, eu já estive lá, o seu filho já nasceu, está tudo bem. Mas o homem não acreditou, porque o caminho era único. E ele veio a cavalo, galopando, e ele disse: mas como assim? Eu não vi o senhor. Ele não acreditou. E aí o Eurípides, com toda a paciência do mundo, foi lá na fazenda. Chegando lá, a esposa do moço olhou para ele e falou: mas, seu Eurípides, o senhor aqui de novo? Eu estou bem, a criança está bem. Por que o senhor voltou? E aí o marido, então, reconheceu o fenômeno, o fato, de que ele realmente já tinha estado lá e tinha resolvido o problema do parto. Então, este apóstolo do bem se utilizava de todos os recursos que tinha à mão para curar as almas, para aliviar as dores, para orientar as pessoas e para criar cidadãos do bem. E os seus alunos aprenderam muito com ele. Tem uma foto, gente, que é uma coisa das mais lindas. Está na internet, é só procurar a biografia do Eurípides Barçanufo. Nós temos as fotos dos alunos dele. É uma coisa que mais me encanta, porque os alunos eram felizes naquela escola. Porque além das inovações pedagógicas que ele trouxe, como, por exemplo, turmas mistas, meninos e meninas estudando lado a lado, o que na época não era comum, ele tinha uma relação especial com aqueles alunos. Então ele fazia um trabalho em que se misturava, como eu disse, a escolarização, a evangelização e o despertamento dos talentos. Então, da escola do Eurípides, brotaram muitos talentos, homens e mulheres que depois trilharam caminhos também de renovação e levaram adiante os seus ideais. Dr. Tomás Novelino, por exemplo, foi aluno dele. A biógrafa da sua obra, quem escreveu sobre Eurípides, também foi, vários alunos, aliás, escreveram sobre ele, deixaram relatos interessantes, e eu esqueci, lamentavelmente, o nome da biógrafa, mas, enfim, todos os seus alunos conseguiram levar adiante, em suas profissões, o ideal de servir. Isso não é pouco. Eu militei na educação durante anos. Eu sei o que é sala de aula, sei dos desafios do professor cada dia, e sei o quanto nós podemos influenciar os nossos alunos. Então, essas experiências de sacramento, que perduram até hoje, essas experiências precisam ser ampliadas. Herculano Pires, o grande espírita lá de São Paulo, filósofo, escritor, amigo do Chico Xavier, um dos mentores, daquele pinga-fogo
histórico do Chico, o auxiliou imensamente naquele momento. O Herculano sempre defendeu a ideia de uma pedagogia espírita. E nós precisamos, nos próximos séculos, trazer essas ideias para o campo prático. Se hoje já conseguimos evangelizar tão bem nossas crianças, sejam em nossos lares, sejam nos centros espíritas, nós podemos também alargar, a partir das experiências do Eurípides, as ideias espíritas aplicadas à educação. Então, nós temos um imenso trabalho pela frente, que é a educação do povo, das massas. E aí, gente, mais um detalhe interessante. Eurípides procurou servir aos pobres, às pessoas mais vulneráveis. Então, grande parte de seus alunos estudavam de graça, não tinham recursos, mas eram tratados todos da mesma forma. Então, isso é uma coisa muito rara, muito difícil de se fazer na prática. É claro que existem excelentes escolas públicas no Brasil que conseguem fazer isso. Existem abnegados educadores que conseguem fazer os milagres da multiplicação do saber em sala de aula. Nós sabemos disso. Mas temos aí muitos déficits educacionais para serem superados. E o movimento espírita pode colaborar nisso. Nós temos que matar a fome também de saber do povo. Eu estou falando de um projeto para os próximos séculos. Como é que vamos viver num mundo regenerado com pessoas despreparadas para a vida? Então, a tarefa que Eurípides começou deve continuar. Então, nós precisamos de pessoas saudáveis e prontas para o aprendizado, para que dignifiquem a sua vida, para que consigam levar adiante suas tarefas. Então, nós precisamos trabalhar em favor da saúde mental, da saúde física. Temos que combater a fome. A fome é algo indigno. E esses tempos são de fome. Milhares de brasileiros hoje, milhões de brasileiros estão em dificuldade financeira. Então, a família espírita, que sempre se notabilizou por socorrer e amparar, precisa se desdobrar em novas ações. E temos o esforço heróico desses grandes homens, dessas grandes personalidades, e Eurípides trabalhou em todos esses campos. Na saúde, na educação, na orientação para a vida. Muito bem. Destaquemos ainda a figura nobre deste homem que pouco a pouco foi criando os seus discípulos, que pouco a pouco foi trazendo para perto de si aqueles que poderiam dar continuidade à sua tarefa. Naturalmente que seus alunos o honraram e levaram adiante o que aprenderam. Mas existiram aqueles que se aproximaram dele para apoiá-lo nas atividades da farmácia, do centro espírita. E é por isso, então, que até hoje tudo permanece em pleno funcionamento em Sacramento. Gente, isso é espantoso. Essa capacidade de liderança de Eurípides Barçanufo é algo a ser estudado. Porque um dos grandes desafios dos homens hoje, dos líderes, é criar seguidores que possam levar adiante suas boas ideias. Então, são raros os líderes,
seja nas instituições públicas, privadas, não importa. São raros os líderes que conseguem criar liderados que depois se transformam também em líderes e levam adiante a boa causa, os bons propósitos, os ideais. Então, Eurípides foi essa alma nobre, destemida, corajosa, que ousou servir os desvalidos, os que menos tinham recursos, os que mais precisavam. E teve a honra de desencarnar trabalhando, socorrendo as pessoas atingidas pela gripe espanhola. Desencarnou com 38 anos, em 1918. E aí ficamos nós a pensar. Aos 38 anos, ele encerrou a sua tarefa. Muitos de nós, aos 38 anos, estava tentando acertar o passo na vida. E ele já tinha encerrado a sua missão. E é claro que nós não estamos nos comparando a ele, mas mostrando que em poucos anos ele ergueu uma obra gigantesca que influenciou milhares de pessoas, e o bem que ele espalhou não tem limite. Há um filme belíssimo que está no YouTube, feito pelo Oceano Vieira de Mello, companheiro espírita, e nesse filme nós temos como um dos principais personagens o próprio Lima Duarte, né, que faz a locução. E há uma pessoa que começa a falar sobre a obra do Eurípides, falando dos tempos dele como vereador, a importância da sua atuação como homem público, como professor, como farmacêutico popular, enfim. E em vários momentos essa personalidade fala sobre o Eurípides. Para surpresa, né, minha em particular e de todos que tomam às vezes contato com essa obra, né, com esse filme, no final, assim, para surpresa nossa, este moço diz que é católico. Eu sou católico. E ele afirma, então, que Eurípides é um santo. E aí ele explica, né, bem direitinho a ideia que ele tem de santidade. E realmente Eurípides foi um santo homem porque ele conseguiu espalhar, multiplicar o bem sem olhar a quem. Ele esteve a serviço da causa mais elevada, que é educar, que é curar, que é socorrer, que é amparar, que é propiciar condições para as pessoas prosseguirem na sua jornada. Ele foi um socorrista, ele foi um grande mestre como professor, foi um homem público de atitudes irretocáveis. Então ele é um exemplo. É um exemplo para nós. Nós temos muito que aprender com Eurípides. E podemos nos socorrer também, pedindo, clamando que ele interceda por nós. Nós sabemos que ele continua trabalhando no mundo espiritual. Eurípides continua a servir junto com uma equipe gigantesca, trabalhando em favor de enfermos, principalmente enfermos da alma, enfermos emocionais, espirituais. Há notícias de que o seu trabalho se desdobra no além. E como estamos agora, grande parte de nós enferma aqui na Terra, seria muito bom poder contar com o Eurípides Bassanufo. Então, que a nossa fé se amplie,
que busquemos no Eurípides, homem que cumpriu tão bem sua missão, inspiração para as nossas vidas, e busquemos junto ao Eurípides, espírito, a força necessária para vencermos nossas dificuldades. Lembremos da sua vinculação com a mãe de Jesus. Lembremos da sua vinculação com Bezerra de Menezes, da sua vinculação com São Vicente de Paulo. Então, buscar a companhia de Eurípides é nos cercarmos de tudo isso, de toda essa luz, de toda essa sabedoria. Busquemos mais luz, mais coragem, mais fé. Busquemos praticar a caridade. Nós estamos no caminho, nós estamos nos aperfeiçoando, estamos em treinamento para um dia sermos também um apóstolo da caridade. Nós vamos chegar lá também, daqui a alguns séculos, possivelmente. Então, nós já temos as condições, conforme dizia o grande Isaac Newton, um dos homens mais brilhantes que o mundo já viu. Ele dizia, olha, tudo que eu criei, tudo que eu desenvolvi, eu fiz porque eu estava sobre ombro de gigantes. Então, ao dizer que ele estava sobre ombro de gigantes, ele estava reverenciando, ele estava agradecendo àqueles que vieram antes dele e que o ajudaram a chegar onde ele chegou nas suas conquistas intelectuais. E agora nós temos alguns tantos gigantes da caridade para nos inspirar. Que sejamos pessoas do bem, que nos reanimemos diante das lutas tantas que virão e que busquemos nos mirar, nos encantar com essas vidas cheias de conquistas, de vitórias, quanto as do apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Conforme foi solicitado, nós faremos a prece. Em seguida, o companheiro Valmir possivelmente retornará para encerrar as atividades dessa noite. Sou muito grato a todos que me ouviram. Deus, nosso Pai, despeça-nos em paz, Senhor, que estejamos unidos, fortalecidos, abençoados, que busquemos forças novas para prosseguirmos em nosso aprendizado. Temos a certeza de que estamos amparados, pois Deus cuida de todos e de cada um. Somos filhos do amor, filhos da paz, filhos da luz. Ajude-nos a prosseguir, Senhor, sem medo. Fica conosco, nos abençoando nesta noite.